comer o frango? Como assim? E essa pastoral é de minha autoria, e eu faço uma alusão a um momento, eu morava, tem que explicar, né? Eu morava numa cidade onde era muito intenso a questão católica. É porque na cidade onde eu morava, quando eu era criança ali, tinha-se a veneração em torno de uma padroeira ali, e essa veneração foi baseada numa estalagnite. O que é isso, pastor? O que tem a ver isso? Na cidade onde eu morava tinha várias grutas. Nessas grutas, estalactite, aquela que fica no teto, estalagnite, aquelas pedras que se formam no chão porque vai caindo gotinha a gotinha de ali que tem calcário, outros minerais, vai formando ali uma pedra. Alguém um dia entrou naquela caverna, naquela gruta, olhou e falou: parece com a minha santa. Ajoelhou e começou a adorar. Resumindo, foi isso. E nessa religiosidade, começou-se então a veneração à padroeira, a tal da Nossa Senhora da Lapa, que era quase como uma trindade naquela época. Proporcionalmente, era como se fosse uma trindade. Então, aqui para Goiás, né, tem a trindade, mas lá na região, lá em Minas, ali na região de Patrocínio, Patos de Minas, Uberlândia, é muito conhecido. As pessoas pegam e fazem peregrinações mesmo lá para essa cidade, lá para Vazante, onde eu morava. Não era em Barbacena, não, era em Vazante, e por conta disso. Tá, mas e aí? E aí um dia, certo dia, por conta dessas festas, tem ali as barraquinhas, tem feiras, tem venda de várias coisas, e certo dia meu pai chega com um frango assado. Gente, é bom explicar que o frango assado naquela época não é uma coisa comum hoje. A gente sai da igreja, qualquer lugarzinho aí, acha um frango assado. Aquilo era um manjar, aquilo era um iguaria, aquilo era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha frente. Um frango assado, um negócio daquilo, parecia estar tão gostoso, tão delicioso. A gente salivava. Meu pai chega, está com aquilo lá, e fala assim: chama os meninos. E aí minha mãe pega, não entendi nada, eu tinha ali meus, 6, 7 anos, ela pega e fala: os meninos não, eu e os meninos não vamos comer esse frango. Eu falei assim: mamãe está doida? Mas o que tem de mais? O papai comprou, não roubou não, o papai comprou, deve estar gostoso isso. Mas depois eu fui entender o porquê não comer o frango. O frango não tinha nada de errado. Aquilo ali não tinha nenhuma maldição. As coisas não tem maldição, não, gente. Não tem nada de errado. Comida é comida, as coisas, não tem nada disso. Maldição, só um que tem capacidade para amaldiçoar, que é Deus. Deus tem capacidade. Mas coisas, não tem nada de espírito, poder, ali, coisa ruim, olhado ruim, não tem nada disso. Mas era gostoso, mas não pude comer, porque naquele momento a minha mãe se posicionou, porque aquilo ali tinha uma conotação que falava que estava se submetendo a toda aquela veneração que estava naquele período. Então, comer o frango era cogitar, era falar que estava tudo bem aquela veneração. E nós já éramos evangélicos, sempre fomos uma família evangélica. Eu fui entender por que não comer o frango depois. E esse texto aqui, Paulo vem falar do porquê não comer. Não era frango, não, aqui fala de carnes, né, diversas. E Paulo vem falando disso desde o capítulo 8. Ele vem falando desde o capítulo 8, 1 Coríntios, sobre a questão de carnes sacrificadas a ídolos, que é a mesma coisa. Então, o que acontecia? Eles pegavam, tinham vários e vários templos, diversos ídolos, diversos templos ali, templo aos deuses da guerra, aos deuses da fertilidade, vários e vários deuses, esses templos pagãos. E o que acontecia? Eles pegavam, faziam ali suas festas, suas venerações, eles matavam os animais ali,
venerando aqueles ídolos, e o que sobrava depois dos banquetes que tinham naqueles templos, depois do churrasco, dos banquetes que tinham ali, o que sobrava eles vendiam, eles levavam para o mercado, e era vendido no mercadinho ali, na rua. E teve um problema todo por conta disso. E essa questão, então, envolvia não só o uso da carne, como também a participação, então, em festas sociais com um amigo pagão, ou a pessoa indo até esses templos para pegar e participar do churrasco. O que tem problema? Eu vou na casa do meu amigo lá, ele me chamou para comer um churrasco, ou eu vou lá no templo pagão, tem churrasco também, e carne não era uma coisa muito comum. Principalmente aqui a carta de 1 Coríntios, os irmãos lá da igreja de Corinto, grande parte deles eram pessoas pobres, não eram pessoas humildes, tinham ali vários escravos, então não era fácil ali alguém comer carne. De repente Paulo está falando, não come essa carne. Por que não comer carne? E ele pega e fala, olha, churrasco na casa do amigo pagão, ou churrasco no templo do amigo pagão, acompanhado de muita bebida e depravação, está errado. Agora no capítulo 10, o apóstolo Paulo chama atenção para que aqueles cristãos se posicionassem de forma firme. Vocês têm que se posicionar, vocês têm que decidir, vocês têm que realmente demonstrar em quem que vocês creem, no que vocês creem. E faz então uma advertência, tendo como exemplo os muitos israelitas que pereceram no Egito, depois que saíram do Egito. E nós bem sabemos na história, né? Ali, aqueles, quando saem do Egito com as 10 pragas, o Senhor manda 10 pragas, o Senhor manda diversos sinais, o Senhor abre o mar, o povo passa ali a pés enxutos, o Senhor pega, o povo está com sede, Deus faz brotar a água da rocha para milhares de pessoas e animais. Depois o povo estava com fome, o Senhor manda pão, eles estão com vontade de carne, o Senhor manda codornizes. E o povo ainda assim murmura, fala mal, pragueja, reclama, pensam até em matar a Moisés e a liderança ali, a Arão, e voltar para o Egito, porque fala assim, não, bom era lá no Egito, na escravidão, lá tinha cebola, pepino, coisa boa, eram os pepinos lá do Egito, no meio da escravidão, as cebolas, vamos voltar, vamos destruir nossos líderes e voltar para a escravidão. E então Paulo pega e faz um paralelo com o que aconteceu no Antigo Testamento, com o que estava acontecendo na igreja, porque assim como aqueles irmãos de Israel, aquelas pessoas caíram no pecado, aqueles irmãos lá em 1 Coríntios, que está sendo relatado aqui, os corintos, não eram corintianos, eram os corintos, estavam podendo estar ali no perigo de cair, e o Senhor então os adverte, por meio do seu servo Paulo. Mas quais as lições nós podemos tomar para as nossas vidas? Nós não temos aí um templo a Afrodite, a Apolo, a Zeus, mas nós ainda vemos a idolatria. É interessante até notar isso. O povo foi tirado da idolatria, mas a idolatria estava no coração do povo. Tanto que o povo é tirado do Egito, mas enquanto eles estavam esperando Moisés descer do monte, quando Moisés desce do monte com as placas ali da lei, o povo estava pulando o maior carnaval lá embaixo, fazendo abominações, já tinha derretido um punhado de braceletes, anéis, brincos lá e feito um bezerro de ouro para adorar. E naquela hora Moisés quebra as placas da lei. Depois ele teve que fazer uma xerocópia. Ele mesmo teve que fazer depois a cópia. Mas por conta disso tudo. E Paulo, então, ele fala, em primeiro lugar, nós somos advertidos a observarmos as Escrituras. Nós temos que observar as Escrituras constantemente para nós não cairmos nos mesmos erros. Hoje nós estamos falando sobre Davi pela manhã. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não esconde as falhas, mas ela expõe e demonstra que Deus trabalhou,
que Deus advertiu, que Deus puniu até mesmo os seus servos. E aqui Paulo vem então falar, o apóstolo Paulo diverte contra o grande perigo da autoconfiança, de achar, não, tudo bem, nós podemos viver fora da comunhão com Deus, que está tudo bem. Deus é pai, não é padrasto, muitos o dizem. Não, Deus é meu camarada. Eu vou para o céu, muitos para o céu da boca da onça, só se for. Paulo usou então a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes de Corinto, que eles deveriam tomar cuidado com o seu comportamento. E nós também temos que tomar cuidado ainda hoje com o nosso comportamento, como servos, como povo de Deus, separado, santos. O Senhor chamou um povo para ser santo, separado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Paulo então adverte em primeiro lugar algumas coisas básicas. Ele faz uma primeira advertência, que os privilégios não são garantia de sucesso, e isso ele fala no versículo de 1 a 4. O povo de Israel, ele recebeu muitas bênçãos do Senhor, ele recebeu proteção, orientação, sustento, perdão, mas apesar desses privilégios, pecaram contra o Senhor ali no deserto. O povo de Israel tinha sido liberto pelo Senhor, com poderosa mão. Que coisa! Ficou notório, todas as outras nações posteriormente ficaram sabendo dos grandes feitos do Deus de Israel, que o próprio faraó, que era considerado um Deus na terra, não fez nada, não pôde fazer nada, que Deus mesmo era o Deus de Israel. As nações tremiam, tinham medo do Deus de Israel, porque viam que ele era poderoso, que ele agia, que ele tinha poder, que não era só da boca para fora, mas ele sim manifestava ali autoridade sobre tudo e sobre todos. O povo de Israel tinha sido liberto pelo poder de Deus, da escravidão do Egito. De forma semelhantemente, os crentes foram libertos e são libertos do poder da escravidão do pecado. Também o povo tinha se identificado com Moisés, e fala que eles foram batizados. Não foi por imersão, né, que o povo de Israel foi batizado, é que o povo pegou e passou pelo mar, e provavelmente quando passou pelo mar teve um sereninho ali, e eles passaram pelas águas, né? Passaram pelas águas, não por imersão, mas foram ali junto, crendo, confiando no Deus ali com Moisés. Quando Moisés toca ali nas águas, elas se separam, Moisés passa e o povo vai atrás, confia no Senhor. Assim também nós confiamos no Senhor, e uma expressão da nossa confiança, do nosso testemunho, da nova vida, é o batismo. E aí fala, assim como aquele povo foi batizado, vocês também estão sendo batizados. Assim como foi um sinal, uma expressão de fé, vocês também têm sido demonstrada essa expressão de fé. O povo de Israel também comeu e bebeu alimentos espirituais e sobrenaturais, água da rocha, pão do céu. Vocês também não comem alimentos espirituais? É claro que esse pão e o cálice não caíram do céu, mas são expressões da verdadeira presença do Senhor aqui conosco. Essa ceia que vamos tomar daqui a pouco não é verdadeiro corpo e sangue de Cristo, não é que se transforma em sangue e corpo de Cristo, não é isso, mas são expressões de algo manifesta em nossas vidas de forma miraculosa, sobrenatural, o agir do Senhor de forma tremenda, poderosa nas nossas vidas. Entretanto, esses privilégios não pouparam Israel de cair em pecado. Mesmo eles tendo visto, presenciado, passado, experimentado todas essas coisas, não impediu deles caírem no pecado. Não impediu que eles fossem disciplinados, condenados e perecessem ali nas areias do deserto. O Senhor pega e fala, porque vocês me tentaram, porque vocês pecaram, porque vocês não creram, vocês não vão entrar no descanso que eu reservei. A próxima geração vai entrar, mas vocês não. E o Senhor então faz o povo peregrinar durante 40 anos, rodeando, dando volta no deserto. O Senhor foi esperando até o último que não creu perecer. Depois que todos pereceram, tinha a nova geração, os filhos deles. O Senhor levanta ali os seus servos
e continua. E até nós sabemos aquela expressão, né? Josué pega: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não sei vocês escolham. Ali estava sendo chamada a isso a nova geração, mas porque a antiga geração não creu, não obedeceu, não foi fiel. Então, um bom começo, bênçãos miraculosas, bênçãos sobrenaturais, coisas tremendas, não são indicativo que nós estamos já salvos, está tudo ok. O apóstolo Paulo adverte que um bom início não é garantia de um bom final, de um final feliz. Os pecados, aquela geração que saiu do Egito viu grandes milagres, foi o povo que mais viu maravilhas de Deus, mas de toda aquela multidão que saiu do Egito, apenas 2 homens, 2 daqueles creram, que confiaram, Josué e Calebe, daquela geração antiga, puderam então adentrar ali com seus familiares naquela terra. Os demais ficaram prostrados. Os crentes de Corinto estavam cometendo os mesmos pecados. E Paulo adverte, ele fala no versículo 6, vocês têm cobiçado. Versículo 7, vocês têm idolatrado. Versículo 8, vocês têm cometido imoralidade. Versículo 9, vocês têm colocado à prova a Deus, murmurado contra o Senhor. Versículo 10. E Paulo certamente então estava lembrando desses momentos que são tratados nas Escrituras Sagradas, dos vários momentos que o povo ali tentou ao Senhor, que o povo não confiou no Senhor, que o povo reclamou do Senhor. E os coríntios estavam fazendo a mesma coisa. O bezerro de ouro, o anseio pelas comidas do Egito, a imoralidade em geral com as filhas dos moabitas, e a história da serpente de bronze. Houve um castigo. As consequências do pecado de Israel foram trágicas. Eles ficaram prostrados, eles caíram, foram destruídos pelo anjo da morte. Paulo diz que as mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair, derrubam os crentes hoje. Nós temos que tomar cuidado. Deus puniu os egípcios, mas o Senhor não é surdo nem cego para o pecado, para as atrocidades, para as imoralidades do seu povo. O Senhor é justo, o Senhor é santo, e o Senhor nos chama ao arrependimento, a uma vida digna, honrada. Paulo adverte sobre o perigo de superestimar, de achar que está muito bom, está tudo muito bem, que na vida passamos por tentações, mas as tentações, na vida passamos por tentações, mas nós devemos lembrar sempre que as tentações estão sob o controle de Deus. Mas nós não podemos falar, não, eu sou muito bom, eu sou muito forte, está tudo bem. Não, toma cuidado. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Deus mesmo proveu o livramento, assim como proveu o livramento, Ele ainda provê. Paulo adverte que Deus pode capacitar-nos para vencer as tentações. Ele não permite que tentações além das nossas forças venham sobre nós. Como mencionamos hoje de manhã, nenhum dos seus se perde. Nenhum dos seus se perde. Paulo já tinha advertido os crentes de Corinto a fugirem da fornicação. Ele fala isso no capítulo 6, versículo 18. E agora ele os adverte a fugirem da idolatria. Capítulo 10, versículo 14. Ele explica, os ídolos em si mesmos não são nada, gente. O ídolo em si mesmo, aquilo ali, não tem poder nem de fazer mal, nem de fazer bem. As Sagradas Escrituras falam que o ídolo é como se fosse um espantalho num pepinal. Não faz nada. Não tem poder nenhum. Mas ele pode ser usado por Satanás para levar alguém a pecar. Idolatria é demoníaca. Nós vemos isso em Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 35, nós lemos o Salmo 115. Sentar-se à mesa do ídolo significa ter comunhão com os demônios. Paulo está novamente enfatizando a necessidade da separação. Nós podemos ter amizade com não cristãos, mas tem limite.
Nós devemos influenciar, não o mundo nos influenciar. Nós somos a luz, nós somos o sal. Agora, o que é insípido está tirando o sabor das nossas vidas, o que é escuridão está tirando a luz das nossas vidas. Paulo usou a ceia do Senhor como ilustração. Quando o crente participa do pão e do vinho, está mantendo comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, através das recordações da morte e ressurreição do Senhor. Os crentes entram em comunhão com Cristo ressurreto. Nós temos comunhão em Cristo, com Cristo ressurreto, vivo. A aplicação, então, é clara: um crente não pode ser praticante da comida do Senhor e da comida de demônios. O crente não pode pegar e falar e achar que pode ter uma vida, aí um agente secreto de Cristo. Ou então, ter uma vida dupla, uma vida na igreja, uma vida no mundo. De segunda a sábado, então eu pego e tenho a minha vida no mundo, e domingo eu vou lá me espiritualizar, ter uma vida espiritual, um momento com Deus. Aí eu faço um limpa, zero a conta e volto para o mundo. Todo tempo é tempo de Deus. Todos os dias é para a honra e glória do Senhor. As misericórdias do Senhor é que são a razão de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E nós temos que entender isso, compreender isso. Nós não devemos nos expor ao grande perigo de provocar ao Senhor, participar da mesa de ídolos, sacrifícios ali a demônios. Isso que está associado aos demônios, beber ali o cálice de demônios, participar da mesa de demônios, e como resultado, participar das maldições, por conta da comunhão com tais coisas. O conselho de Paulo é decisivo: fugir da idolatria. E nós poderíamos então resumir até nos dias, nesses momentos atuais, nesse mês em especial, né? Toma cuidado para não se queimar com fogo. Tem muita gente brincando com fogo. Cuidado para não se queimar. Em segundo lugar, somos advertidos a sermos prudentes quanto à nossa liberdade. O crente é livre? Sim, é livre. Livre em Cristo, para viver para a glória de Cristo, segundo a palavra de Cristo. Um viver santo, um viver que seja exemplo, que seja testemunho. Em momento algum, Paulo nega a liberdade do crente maduro para desfrutar seus privilégios em Cristo. Todas as coisas são lícitas. Paulo fala isso, e provavelmente o que acontece? Tinha um ditado popular lá em Corinto: todas as coisas são lícitas, a gente pode fazer o que quiser, está tudo liberado. Os escritores bíblicos, os comentaristas, falam que alguém que chamasse o outro de Corinto, você é lá de Corinto, era um insulto. Olha só, naquela época, era alguém que era chamar alguém de muito imoral. Então ali os coríntios tinham a frase: não, está tudo liberado, todas as coisas são lícitas. Mas então Paulo refuta esse dizer com o seguinte: mas Deus, todas as coisas são lícitas, mas Deus. Em vez de permitir fazer qualquer coisa com o corpo, Paulo enfatiza o propósito nobre para o qual o Senhor criou o nosso corpo. O nosso corpo deve ser como um sacrifício agradável ao Senhor, e não um sacrifício para o mundo, para a idolatria, para a imundícia, para a imoralidade. Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. O que Paulo está dizendo é que é uma marca da maturidade do cristão, é mesmo em meio à sua liberdade, amar o irmão, o próximo, e com responsabilidade agir. A liberdade não é liberdade para viver uma anarquia espiritual,
e gerar confusão na vida, na mente dos irmãos mais novos na fé. Ou então ser um mau testemunho para os de fora. Paulo fala sobre a responsabilidade do crente, ele fala em três pontos. Nós temos responsabilidade com os nossos irmãos da igreja. Nós temos a responsabilidade de edificar a vida dos nossos irmãos, na fé, e procurar o bem deles. A nossa liberdade em Cristo não dá direito de ferirmos os nossos irmãos, de entristecer os nossos irmãos, de trazer confusão na mente e nos corações dos nossos irmãos. Paulo fala que comer carne é um assunto amoral. Tem gente que é vegetariano, não é pecador por isso. Come carne quem quiser. Você pode comer carne ou não. Mas naquele contexto, ele para e fala, olha, porém, em 3 circunstâncias, o comer carne, nesse contexto que estamos vivendo, na igreja aqui de Corinto, não está errado, está prejudicial à consciência dos irmãos mais fracos. Comer carne no templo do ídolo, comer carne vinda no mercado, sabendo que aquilo ali é uma carne sacrificada a ídolo. A pessoa pega lá no mercado e fala, essa carne aqui é o nosso São, nosso Deus, nosso ídolo. Comer carne também na casa de um amigo, sabendo que a carne era sacrificada ao ídolo. Paulo fala assim, você pode ir lá na casa do seu amigo que não é crente. Se ele pegar, fazer um churrasco, te convidar, está ali tudo bem. Mas se ele virar para você e falar assim, eu chamei você aqui para fazer esse churrasco, em homenagem ao meu Deus, ao meu ídolo. Aí você pega e fala assim, obrigado por ter me convidado, mas eu não compartilho dessa mesma fé. Tchau, nos vemos outro dia. Você tem feito isso? Você tem botado limites? Nós temos pecado contra o irmão, e pecar contra o irmão é o mesmo que pecar contra Cristo, como diz no capítulo 8, versículo 12. Pecar contra o nosso irmão é pecar contra Cristo. Nós temos responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas, verso 31. Porque eu não poderia saborear da comida que eu dou graças, porque minha liberdade seria limitada pela consciência do irmão mais fraco? A resposta de Paulo é que não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço na vida do irmão. Como é que eu vou glorificar a Deus? Como é que eu vou honrar a Deus? Bendizer a Deus se eu sou uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, se eu sou tristeza na vida do meu irmão, se eu tenho trazido confusão na mente do meu irmão. Não temos direito de usar nossa liberdade cristã, se em nome dela estamos ferindo a comunhão fraternal. E por isso, meu irmão, tem muitas coisas que devem ser deixadas de lado, e que nós devemos tomar muito cuidado. Questão religiosa é uma delas. Muitos irmãos aí estão brigados por questões políticas. Isso é um absurdo. Aquilo que nos uniu, que é Cristo, que nem vida, nem morte, nem principados, nem potestades, aquilo que nós aqui cearemos daqui a pouco, que é uma expressão da nossa união, nós somos um só corpo, e vários motivos, várias coisas secundárias, várias questões secundárias têm abalado, enfraquecido o vínculo de amor em Cristo que nós temos. Como nós temos deixado isso acontecer no nosso meio. Nós temos a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos, e não de gerar mais perdidos. Devemos lutar para ganhar os perdidos para Cristo. Nós não devemos viver para satisfazer
os nossos próprios interesses. O Senhor Deus não nos criou para sermos felizes, Ele nos criou para a sua glória, e nós somos felizes quando fazemos a sua vontade. Tem muita gente perguntando, qual que é a razão da vida, da minha existência? Fazer a vontade de Deus. Aí nós somos felizes, verdadeiramente felizes. Se você tem buscado viver e ser feliz por suas próprias mãos, pela sua própria mente, saciando suas vontades, vai ler Eclesiastes. O autor de Eclesiastes trabalhou, ali teve muita riqueza, cometeu muitas coisas, tinha muita sabedoria, trabalhou muito, e tudo aquilo ele viu que não valia nada. Mas Deus, sim, é a razão da nossa existência. Quando Paulo diz que ele procurava em tudo ser agradável a todos, ele não está dizendo que ele queria agradar as pessoas em vez de Cristo, de forma alguma. Ele está afirmando que o fato de que sua vida, o seu ministério estão centrados nos propósitos de ajudar os outros, até antes mesmo das suas comodidades. Ele buscava, em vez de promover a si mesmo, ele buscava o benefício, a alegria do próximo. Porque ele sabia que quando fazia isso, ele estava servindo ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele pega e lava os pés dos discípulos ali, e dá um exemplo, aquele que fez os montes, aquele que fez os mares, pega uma bacia com água, pega ali e vai lavar dedão de pé. Aquele que fez os céus, pega uma toalha e vai enxugar os pés ali daqueles discípulos. Vira para eles e fala, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês que têm brigado por posições, por lugares, eu vim para servir, vocês devem fazer o mesmo. Por isso, meus irmãos, observemos as Escrituras, prestemos atenção no que a Bíblia nos ensina. Não achemos que a Bíblia não é verdade para os nossos dias. Ela ainda continua sendo verdade, porque ela é a palavra viva, que transcende o tempo, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não cai em desuso. Também sejamos prudentes quanto à nossa liberdade. Somos livres? Sim, somos livres. Livres para viver para a glória do Senhor. Não livres para viver uma libertinagem, imoralidades e cochear com o pecado. Quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Amém. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a tua igreja que tem sido afetada por esses tempos. E ao invés da igreja transformar o mundo, temos permitido que o mundo adentre a igreja, adentre os lares, adentre a nossa mente e mude o nosso comportamento e achemos que está tudo bem, que está tudo ok, que mal faz. Senhor, tem piedade de nós. Santifica o teu povo. Santo, santo, santo é o Senhor. E nos chama a ser um povo santo também. Nos ajuda a permanecer em santidade de vida. E que a cada dia sejamos aperfeiçoados, sendo um povo que brilhe cada vez mais. E seja um povo que faça diferença, que impeça a podridão desse mundo, que esteja dando sabor aonde as vidas não têm sabor algum. Nos ajuda a ser diferença e não permita que nos tornemos iguais. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém. Convido os presbíteros
a virem à frente. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem